Primeiro, eu queria parabenizar o Kim pela pesquisa histórica que ele fez e realmente ele traz informações que me ajudam também, viu, Kim, a explicar algumas coisas que eu muitas e muitas vezes respondo em relação ao papel dos militares na história do Brasil. É interessante que, de um tempo para cá, se restaurou no Brasil o movimento monarquista, né? E eu tenho muitos amigos monarquistas. E uma das mágoas que eles têm é justamente com a proclamação da República, que a história que aparece nos nossos livros, ela atribui aos militares um peso de responsabilidade que nós mesmos militares não nos atribuímos, nem em 64 e nem na Revolução ou na proclamação da República. E o seu trabalho foi, na minha avaliação, sensacional, porque ele resgata uma realidade que poucas pessoas sabem. Existia, sim, uma elite intelectual e política que dominava, inclusive, a monarquia. Poucas pessoas sabem, mas a população no Brasil, na época ali de 1889, era aproximadamente 14 milhões de pessoas. O exército, naquela época, ele tinha 13 mil homens espalhados pelo Brasil inteiro, em 50 regimentos, cada um com menos de 300 homens. Ele não teria a capacidade de impor uma mudança de regime político como as pessoas pensam. Elas acham que o Deodoro ele foi ali no Campo de Santana, né, na frente hoje do que é o Palácio da Guerra, que está ali, é o Comando Militar do Leste, e é montado em seu cavalo baio e proclamou a República. Quando você nos traz, Kim, algumas informações importantíssimas de uma população de 14 milhões, 85% analfabetos, e que realmente as Forças Armadas da época estavam muito fragilizadas, mas há 10 anos eles não tinham, por exemplo, uma manobra de guerra. Eles vinham de um período em que muitos dos universitários eles estavam empolgados ali com a proclamação da República, porque eles olhavam o entorno geopolítico, e o Brasil era a única monarquia que sobrou em todo o continente americano. Então, eu queria primeiro te dizer que essa bucha, ou essa intelectualidade, ou esse grupo que você identificou em São Paulo, que estava ali na proclamação da República e continua ali na República Velha, e você foi até a Revolução de 30, eles me ajudam hoje a explicar algumas coisas que as pessoas não sabem. Os militares, eles obviamente tiveram um papel, mas um papel secundário. Eles não foram os protagonistas, muito pelo contrário. O pessoal da bucha que você falou, esse sim, foram os grandes protagonistas daquele movimento. E eu te agradeço muito por esse resgate histórico que coloca as coisas em seus devidos lugares na minha avaliação. Bom, eu vou começar parabenizando o Kim Paim pelo trabalho espetacular que ele fez e também dizendo que eu concordo com o Gustavo Lopes e tenho a mesma discordância com o Coronel Gomes que o Gustavo Lopes apresentou. Por quê? Porque o Kim Paim demonstrou que existe essa sociedade secreta que atua de várias formas, principalmente pervertendo as instituições. Então, a bucha sabe quem é quem, sabe qual é a função de cada instituição e vai tentar perverter justamente as instituições estratégicas. E a instituição mais estratégica que existe é a instituição das armas, porque o poder político emana do cano de uma arma. Isso é Mao Tse Tung. Então, a bucha não vai infiltrar a gente lá na Associação dos Ambulantes. Ele vai na mídia, no exército, na imprensa, nas faculdades, etc. Agora, o exército brasileiro ele tem uma origem divina na expulsão dos holandeses e ele acabou tendo essa contaminação dos ideais positivistas, como Benjamin Constant, que era professor da escola militar, justamente por causa da formação dessa elite intelectual, que é onde o Kim Paim demonstrou que a bucha atua principalmente. Ela surge das organizações de estudantes na Alemanha, atuando dentro das faculdades. Então tem muito a ver com a formação do oficial, onde o Benjamin Constant, o positivista, atuava, e ela continua atuando dessa forma. Por exemplo, o Fernando Henrique fazia parte de uma divisão da bucha dentro da academia. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.